Olá, sou Pedro Câmara e bem-vinda ao Pod Câmara, um podcast voltado à relação entre empresários e advocacia. Aqui você vai ouvir histórias, depoimentos de empresários que tiveram sucesso na nossa carreira e vai perceber como a advocacia pode ser um elemento super essencial para que esse sucesso aconteça. Hoje é o nosso episódio de estreia, o nome dele é As Profissões na Nova Economia, e eu estou com dois grandes amigos aqui para falar sobre isso. Carlos Oshiro, coach, palestrante, apresentador de TV, empresário, antes de tudo, e Risiele Gomes, cardiologista, meu cardiologista, inclusive, e o cara é um sucesso nas redes sociais. Oshiro, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Risiele. Bom dia para você que nos assiste. Olha, eu tenho que confessar que eu estou muito emocionado. Que bom. Né, em estar aqui nesse estúdio, que foi criado, inclusive, das ideias aí das nossas mentorias. Nós estamos aqui num grupo de G7 também, Sim. Que são 7 empresários da nova economia, que têm ideias diferenciadas, e o que é mais importante, viu, Pedro? Coloca em prática. Então, é um prazer muito grande estrear aí o seu programa, o seu estúdio. Eu tenho certeza que vai ter muito sucesso. Parabéns. Obrigado pela confiança. Risiele, seu bom dia. Ô Pedro, para mim é uma honra estar aqui nesse episódio de estreia, ainda mais dividir a mesa com você e com o Oshiro. Tenho uma admiração gigantesca por vocês. E estar nesse ambiente aqui, como a gente estava falando um pouco antes, eu sou capaz de ficar horas falando sobre isso, que para mim é o meu trabalhazer. Assim, adoro rede social, acho que a gente consegue... A gente não tem dimensão, na verdade, das pessoas que a gente pode atingir e ajudar. Acho que o propósito também de conteúdos como esse é ajudar outras pessoas que estão passando aí por alguns desafios, e a gente está aqui para passar um pouquinho da nossa trajetória, para encurtar a deles, né? Então a ideia é essa. Eu te digo o seguinte, se eu conseguir atingir um estudante de direito e inspirar essa pessoa, eu vou estar muito feliz, né? E se eu puder inspirar empresários a entender como a advocacia pode ajudá-los, 100%, amigo. 100%. A gente lembra de médico e advogado quando está com problema. Exatamente. Né? A ideia é que a gente precisa introduzir o conceito do preventivo. Preventivo. Né? Pronto, a gente está alinhado. Oshiro, por que te chamam de embaixador da nova economia aqui na região? Na realidade, a nova economia ela não foi criada por mim, né, Pedro? Sim. É uma tendência de mercado. E em 2015 eu tive a oportunidade de fazer um treinamento, um workshop de 9 meses, indo todo mês, passando uma semana por mês no interior de São Paulo com outros empresários. E eu vou ser franco, se eu não tivesse passado por essa imersão, talvez a minha empresa já estaria fechada hoje, principalmente pela crise de 2017, que todos passaram. Sim. E logo que a gente ia começar a sair da crise, nós passamos pela pandemia, estamos nela ainda, nós estamos saindo dela. E essa percepção para a nova economia e transitar a minha empresa também, porque a nova economia é uma mudança de mindset a partir da mente, da cabeça do empresário. Então a gente se apoderou dessa palavra aqui na região, mas não é só se apoderar. Nós investimos cada vez mais em conhecimentos aprofundados, hoje tem a tecnologia também, né? Porque a nova economia, na realidade, é como você utiliza a tecnologia para tornar o mundo das pessoas melhor. E esse estúdio é tecnologia pura, porque Sim. Nós vamos estar transmitindo, né, esses conhecimentos aqui pela internet, para o seu canal, e tentando impactar que seja pelo menos uma pessoa. Sempre sou também desse seu pensamento, de que se a gente, através do nosso conhecimento, do nosso conteúdo, a palavra-chave hoje é conteúdo, né? Philip Kotler agora no Marketing 5.0, no último livro dele, diz isso, né? Não é mais aquele marketing tradicional que você tem que colocar um anúncio, tudo é de forma indireta, através de conteúdos, e você acaba gerando fãs, apaixonados, seguidores, que de repente vão consumir aí o teu produto. Então essa nova economia tem tudo a ver com o que a gente vai propagar aqui com esse estúdio que você está inaugurando hoje. Eu fiz um curso voltado à inovação e pensamento disruptivo, e lá um dos módulos falava exatamente sobre isso, como o marketing hoje mudou, né? Você não tem mais, assim, você pode obviamente aplicar milhões no horário nobre na TV, mas isso perdeu o sentido, né? Porque a comunicação está tão difundida que hoje você paga um influencer, você paga rede social, que vai ter mais efeito, inclusive, do que essa propaganda tradicional. Mas, Risiele, vamos lá. Você, assim como eu, faz parte de uma profissão extremamente tradicional, né? Você é médico.
Como é que é encaixar os conceitos da nova economia, as premissas da nova economia, uma profissão tão tradicional? Então, eu ia até complementar a tua fala ali, pagar um influencer ou virar um influencer, Ou né, virar um Pedro? influencer, Então, é isso. eu uma vez, eu já passei por diversas coisas, assim, o que me faz seguir em frente é ser um cara incomodado. Sempre tive muito incômodo no sentido, será que a gente pode chegar lá? Será que a gente pode atingir o próximo passo? Daí eu migrei por diversas coisas, porque diversos negócios. Eu sempre achei que a medicina era um commodity e continuo achando que é uma profissão que até ela é muito regular, tem muita gente. O ser humano não é reconhecido por importância, é escassez e excepcionalidade. Você tem que ser muito excepcional naquilo que você faz e tem que ter pouco. Logicamente, você vai ter uma remuneração adequada. Se fosse por importância, a professora de português ia ser a pessoa mais importante Sim, do com universo certeza. nosso, porque a gente faz o que faz porque a gente sabe ler. E a gente busca conhecimento porque alguém que nos ensinou a ler. Só que o mercado não dá o valor adequado para esse tipo de profissional. Eu falei, trazendo para o meu dia a dia, como é que eu posso transformar algo para atingir as pessoas de uma maneira mais direta? E quando eu comecei na rede social, eu não comecei porque hoje eu resolvi, vou fazer rede social. Como transformar a minha profissão de uma maneira mais acessível. Quantas vezes você ouve falar em roda de amigos, porque eu ouço isso no consultório? Eu fui no médico, ele falou um monte de termo técnico e eu saí de lá sem entender absolutamente nada. Daí eu falei assim, imagina se eu fosse uma pessoa normal e tivesse sentado na frente. Será que eu ia entender termos como aterosclerose, insuficiência disso, insuficiência daquilo, crise hipertensiva, hipertensão, pressão alta? Qual que é a diferença? É tudo a mesma coisa? Falei, poxa, preciso traduzir isso de uma maneira mais simples. E por que tudo isso, Pedro? Porque eu peguei a minha profissão, abaixei aquela situação ali de para quem que eu estou fazendo, eu não estou fazendo para o meu colega médico, então eu não tenho essa vaidade, eu não tenho esse ego de estar ali, eu preciso mostrar para o fulano que eu tenho isso, que eu sou aquilo. Não, só preciso conectar com quem é meu cliente, gerando para ele informação. Então, hoje a rede social influenciou o meu jeito de trabalhar. O público do meu consultório, ele mudou com a rede social. Então, é a prova de que não existe uma profissão cartesiana, existe uma cabeça cartesiana. Você pode estar centrado na tua caixinha, olhando para a tua profissão e não olhando para o mundo, não entendendo a demanda, não entendendo o teu cliente, não ouvindo o teu cliente, não comunicando com ele. Isso é um grande erro, né? E daí você continua a falar, mas o meu é difícil, mas no meu é diferente. Não, todo mundo tem sua particularidade e todo mundo tem cliente. Até quem não sabe que é teu cliente ainda pode ser teu cliente. Só que o quanto você está assim, disposto a despertar o grau de consciência nele, essa é a diferença. E daí a hora que você desconstrói. Quem que falou que são profissões técnicas e cartesianas? Alguém falou para você. E você comprou aquela ideia e colocou lá na tua caixinha lá, e daí você consegue, às vezes, somos técnicos. Eu consumo muito conteúdo. E tem profissões que são altamente técnicas. Contador, por exemplo. Eu sigo um monte de contador no TikTok. Você precisa ver que conteúdos os caras conseguem... Sem dancinha, né? Ele consegue brincar com você e te ensinar coisas que se você fosse ver no Google, você fala, putz, mas não entendi nada o que é isso. Então é isso, legal. Você quebrar, mudar a mentalidade, aquela virada de chave na hora de você entregar e se comunicar com o teu cliente. O Chico, você falou que a nova economia é a habilidade de trabalhar com tecnologia para transformar a vida das pessoas melhor, né? Mas a gente também pode dizer que a nova economia é uma experiência, ou seja, do teu cliente com você que é empresário, com você que é prestador de serviço? Sim. Hoje na nova economia a gente prega muito o mundo do relacionamento. Okay. Então o que acontece? Se a gente for fazer um retrospecto lá, o que é um empresário de sucesso hoje? No passado ele estava, vamos pegar de repente uma loja de varejo. Todo mundo começa com uma loja de varejo, ele começa pequeno, e o empresário está ali no caixa, o empresário está ali recebendo os clientes, ele resolve os problemas na hora. E você vai perceber que quando os empresários começam a crescer as operações, ao invés de ele ir para frente, ele começa a ir para trás, ele, a pessoa física. Então ele começa a levar a sala dele para trás. Antes não tinha secretária, você queria falar com ele, ele já te atendia no celular ou no telefone, né? Ou já no próprio ponto de venda. E hoje
esse empresário, às vezes, ele nem atende nem número não identificado no celular. E aí, para você conversar com ele, provavelmente você tem que passar por 2 secretárias, né? E aí ele tem que ver se ele vai querer te receber. Então, você vai percebendo que na velha economia você tem esse aspecto de crescimento, ele vai para o topo da montanha e ele se isola lá. Na nova economia, e aí chegou a tecnologia, e isso é interessante, o empresário ele tem que ir para frente do negócio. E não necessariamente estar ali, né, dentro do ponto de venda. É importante ele se relacionar com os colaboradores, sim, mas ele pode se tornar acessível pelas redes sociais. O meu WhatsApp todo mundo tem. Não tem esse negócio, eu vou ver se ele pode dar. Se ligarem lá para trás, queria falar com o Oshiro, está aqui o WhatsApp dele. Por quê? Você tem que ser acessível para as pessoas. E a rede social torna isso, né, muito mais fácil, porque a pessoa manda uma mensagem, você já responde para ele, e é interessante, Pedro, que às vezes eu faço contato pelo WhatsApp ou pela rede social, e como a gente tem essa exposição, né, de pessoa pública por causa da TV, da rádio, né, do portal G1, as pessoas falam, nossa, é o Oshiro que está falando? Sim, né, a gente continua sendo de carne e osso, porque se eu não tivesse ainda com essa humildade, com essa acessibilidade, normalmente você vai perceber que a pessoa tem um sucesso, ele vai se isolando. Então, a nova economia tem muito a ver o quê? Pessoas se conectam com pessoas. Networking. Antes, quando a gente ia para um restaurante, num encontro de clientes, você chegava e falava, onde está quem eu conheço? Hoje, o ideal é o quê? Aonde está a mesa que eu não conheço ninguém? Eu vou me sentar lá e vou falar, olha, oi, tudo bem, você faz o quê? Né? Qual a sua profissão? E ele vai dizer, puxa, eu estou precisando de um cardiologista, olha só que sacada, né? Então, você vai se conectando. Inclusive, olha só, eu estou com, né, esse mapa aqui, passei para você ver quem é o meu médico, né? O médico da família, inclusive, o nosso médico. Então, você vai vendo que a amizade, né, ela vai, na realidade, trazendo outros parceiros, e é interessante. Uma coisa é você fazer negócio, outra é você fazer, primeiramente, a amizade para depois fazer negócio. É incrível. Dizem que os melhores amigos, às vezes, não vão ser os seus melhores clientes, mas os seus melhores clientes se tornam os melhores amigos. E aqui nós temos uma mesa de amizade que começou com a nova economia, depois tem o nosso grupo do G7, que, inclusive, hoje nós vamos nos encontrar para um happy hour. Então, olha só que fantástico que é essa situação. Então, acho que a nova economia tem muito a ver com gente, e é isso que a gente prega também. Eu vou pegar a fala do Rizieri sobre profissões cartesianas, né, e como a gente precisa mudar esse mindset aí sobre como exercê-las, né. Você também falou sobre prevenção, e eu particularmente entendo que a advocacia ela precisa ser preventiva. A gente vem de uma cultura onde o litígio é a regra, né. A gente precisa ter um conflito, como o Oshiro falou antes, para procurar médico e advogado, né? E, na verdade, no caso do direito empresarial, não. O advogado ele tem um olhar jurídico capaz de auxiliar aquele cliente a fazer bons negócios, né? A não entrar numa negociação onde ele vai estar em desequilíbrio, onde ele vai estar prejudicado pela essa relação, né? Enfim, um planejamento societário, tributário, tudo isso é preventivo, né? Existe alguns, eu costumo dizer assim que o advogado é o analgésico que você precisa, mas ele não precisa ser o analgésico, né? Porque quando você está com dor, você busca o advogado. Mas, dentro das coisas que eu já fiz, então eu aprendi com alguns colegas e até mesmo conversando com você, Pedro, que você não faz um contrato para o início, você faz um contrato para o final. A hora que fizer uma ruptura, caso aconteça, você tem as regras ali. No meio, quando está começando, está todo mundo junto. A hora que o avião está em voo, falou, será que eu preciso daquele colega? E a regra está estabelecida desde o começo, porque a regra não muda, porque você já escreveu. Então tem tantas coisas que às vezes os empresários desconhecem. Por exemplo, existe uma coisa que é o contrato social. A outra coisa é o acordo de acionista. As pessoas confundem colocar o acordo de acionista dentro do contrato social. São coisas assim, e assim, isso chama paz, né? Chama tranquilidade. E a maioria do que provavelmente vai estar assistindo a gente aqui nem sabe que isso existe, porque ele coloca lá 33,33% para cada sócio, somos 3 sócios, então isso, cara, isso é... 50-50. E assim, aí você fala assim, pô, mas eu trabalho mais que o cara ganha. Tá, mas é porque você não escreveu o teu acordo de acionistas de forma adequada. Ou seja, você tem tanta coisa para fazer, para começar, para que você lá no meio do caminho não tenha dor de cabeça, porque quando você deixa tudo escrito, tudo bem documentado, as coisas vão bem, né? Então,
Eu falo assim, você não lembra, você não cria, você não gasta tempo para fechar, você tem que gastar tempo para abrir. Exatamente. Na hora que fechar, fica tudo tranquilo, tá tudo resolvido, porque já estava tudo combinado, não é assim, Pedro? Teve um cliente que chegou com a gente, Pedro, analisa esse contrato, por favor, porque ele começou a relação conosco aí. Analisa esse contrato, por favor, porque está me cobrando uma coisa que eu não sabia que tinha que pagar. E aí eu li o contrato e vi, não, tá aqui a sua obrigação, né? Pô, mas na hora da conversa isso não ficou claro. Pois é, então aprenda, né? Leia. Você tem que ler, ou alguém tem que ler por Ou você. senão contrata o Pedro para ler, né? Ou então alguém tem que ler esse contrato para você e te orientar, e especialmente sobre o que você está se obrigando a fazer, né? Porque depois de assinado, não tem jeito, né? Assim, eu digo por mim, assim, quando você vai comprar alguma coisa, você vê lá onde que clica para poder. Hoje a assinatura digital você nem assina mais, você só clica lá, né? Sim. Vem aqueles softwares lá que você vai, clica. Daí você vê, tipo, são 12 páginas para ler. Eu falei, caramba. Aí você fala assim, pô, eu vou assinar porque eu vou comprar de qualquer jeito e tal. Só que você esquece que no meio do caminho tem um monte de coisas, né? Cláusulas e patati e patatá. Você aprende, às vezes, da pior maneira, sentindo dor. E daí já era. Infelizmente, você vai ter que contribuir. Então, o preventivo, o contencioso, ele é fenomenal para o negócio. E hoje, assim, para mim, isso é uma realidade, isso é uma coisa certa. Eu queria dar uma contribuição antes, Pedro, com relação à prevenção. Né? Então, você tem a prevenção, você tem a causa e você tem o efeito. E o grande problema e o mal do ser humano, que eles agem só no problema. Sim. E aí, no teu caso, né, que é importante, né, no lado do direito, é como é que o empresário pode se precaver de possíveis problemas. Então, é o direito preventivo. No caso da medicina preventiva também. Isso que eu estou aqui, né? Está todo aqui, eu não vou levantar a camisa, mas estou cheio de eletrodos aqui. Eletrodos, né, doutor? E é uma prevenção. Porque eu não me fez passar por isso, tá? Perfeito. Recentemente. Então, é casa de ferreiro e espeto de ferro. Então, nós estamos falando sobre isso. No meu caso, por exemplo, que nós trabalhamos com consultoria para empresas, para gestão, o melhor momento de procurar uma consultoria de nova economia, de gestão, qualquer coisa que seja, de controles, de processos, é quando não está chovendo. As pessoas querem arrumar o telhado na chuva. Então, quando você está indo muito bem, a saúde está plena, né? A sua empresa está indo bem com relação aos problemas de advocatícios, né? A sua empresa está indo bem com a parte de processos, é a hora de você procurar, né, o especialista. A pior coisa, e aí fica um exemplo, né, para os empresários, tem muitos empresários que nos procuram quando estão quebrando. Aí ele já não tem o dinheiro para pagar a consultoria. Então fica difícil, né, você poder ajudar, porque ele está vendendo almoço para pagar a janta. Então o empresário que está muito bem hoje, financeiramente sucedido, é a hora de buscar, porque ele vai crescer e a dor do crescimento é terrível. Se você não tiver estruturado, você vai pagar o preço lá na frente. Então a prevenção é a melhor forma em todos os segmentos. Ô, Chiro, explica pra gente como é que você aplica nas suas atividades empresariais esses conceitos da nova economia. Pois é, Pedro, eu sempre costumo dizer, né, nas nossas mentorias, e também é um mantra meu, casa de ferreiro, espeto de ferro. Isso tem a ver com o quê? Com congruência. Tudo que na realidade você fala e você prega, você tem que agir dentro desses conceitos. Então, quando a gente fala de experiência, quem vai na minha empresa entende essa experiência que a gente tenta transmitir lá. Quando a gente fala de atendimento e encantamento, que é o que a gente vende também, a minha recepcionista tem que ser a mais sorridente de todas na hora de receber. Isadora. A Isadora. Isadora, a garota sorriso. Se vocês quiserem aprender a sorrir, né? Quando eu estou de meio baixo astral, meio triste, eu desço e vou conversar com ela, porque ela já recebe você com um sorriso no rosto, né? Isso faz uma grande diferença. Então, essa congruência, eu acho que é o grande diferencial de qualquer empresário, de qualquer pessoa. É você mostrar na prática o que você prega. Eu acho que essa é a dica que a gente dá para quem efetivamente vende serviço ou vende qualquer tipo de produto. Risiele, você como médico só estuda medicina? Não. Isso é um ponto de cultura, né? Não, eu gosto muito da medicina, é uma coisa que hoje, uma vez eu sentei na mesa do Oshiro pela primeira vez, ele falou uma definição de propósito.
e que se tempo e dinheiro não fosse problema, você continuaria fazendo o que você faz? Continuaria. Eu gosto. Principalmente depois que eu descobri como eu posso tocar nas pessoas assim com conteúdo. Um dia eu fiz uma regra mnemônica que é assim, letras que podem te ajudar, uma palavra que pode te ajudar a identificar um AVC. E daí foi um conteúdo viral pelo TikTok, e daí recebi um feedback de uma pessoa, cara, você evitou um dano cerebral na minha mãe com o teu vídeo, porque eu identifiquei precoce, levei ela para o hospital e graças a Deus ela está sem sequela. Eu falei, caramba, você tem noção que é isso? Você invadir fronteiras e minimizar dano permanente na vida de uma pessoa? Então eu não tinha essa dimensão e hoje eu consigo saber que eu posso, através da medicina, ajudar pessoas a não precisar do médico, a não precisar de hospital, ele se cuidar melhor, o bom e velho conselho de mãe. Mas também sou apaixonado por gestão, né? Fui fazer gestão em negócios para entender mais, porque, como eu disse, já abri várias coisas e a faculdade da vida custa caro. Você vai aprendendo com desvio de rota, perdendo dinheiro, tempo, energia, afetando o teu relacionamento pessoal com a tua companheira, assim, e isso tem um preço alto. Eu falei assim, cara, eu preciso saber mais, porque esse negócio que todo brasileiro é empreendedor nato, tá, alguém te falou isso. Às vezes você acredita e gasta uma pancada de dinheiro porque você não vai estudar um pouco mais. Tudo bem que você tem essa nata empreendedora, mas só iniciativa, sem capacitação técnica, né? Um dia eu vi um gestor de pessoas falando uma coisa mais perigosa que tem é um cara despreparado com iniciativa. Ele não usou bem o despreparado a palavra, mas esse cara é perigoso, porque ele pode transformar a vida dele num grande inferno. Então, eu fui buscar gestão de negócios. Antes, quando vim para cá, eu estava numa transição de administração hospitalar já. Eu fiz executivo em saúde, faço diversas formações em marketing digital e estratégico, estratégia de conteúdo, estratégia de growth hacking, que é para crescimento através de internet. Então, isso me fomentou outras coisas, né? Isso alimentou, eu falei, cara, eu estou fazendo isso, está dando certo para mim. Eu validei algumas coisas, eu falei, eu consigo, de repente, cortar o caminho das pessoas. Eu consigo pegar profissionais do meu nicho que estão aí vivendo aquela mentalidade da escassez, tem muito, não vai dar certo. Cara, será que você não topa ouvir um pouco o que eu estou te dizendo para você, de repente, ir para um próximo nível? Porque a maioria está com a cabeça dentro do buraco e falando que, poxa, é difícil, mas eu não tenho jeito para isso. Pô, se você for ver meu canal no YouTube lá, o primeiro vídeo meu, nossa, que lástima. Mas está lá, publicado. Hoje eu olho e vejo, me motiva a melhorar, a melhorar. E, pasme, eu sou um cara mega tímido. Se a gente estiver numa mesa, não conhecer ninguém, a chance de eu fazer igual o Chiro falou assim, sentar na mesa e aí quem é você? Eu não sou esse cara, eu estou trabalhando. Completo, porque eu também sou. Não, eu falo assim... Eu também era. Uma coisa é você ser e outra era. Eu falo assim, pô, o Chiro falou assim, cara, você tem que fazer isso. Eu falei, cara, eu não consigo, para mim é difícil. É porque é vergonha. Mas mentalidade é pura cabeça, cara, pura cabeça. Porque eu tenho que ter vergonha de falar que eu sou bom em alguma coisa. Por quê? Porque você não pode ser bom em nada. Você vive em um país onde está todo mundo te julgando. Sim. Se você fala que você é bom. Você é arrogante. Fala, não, cara, eu sou bom e posso te ajudar. Entende? Eu posso encurtar teu caminho. Eu estou fazendo isso, está aqui, ó. Eu tenho essa minha história, eu consegui isso, estou aqui. E você pode fazer a mesma coisa, só que mais rápido. Você não precisa abrir mercadinho, não precisa abrir franquia de manutenção predial, você não pode ser sócio, não precisa ser sócio de 2, 3 clínicas para aprender a minha trajetória. Uma startup de vinho. Uma startup de vinho. Né? Então, assim, são todas as coisas que eu fui passando para entender o que eu não devo fazer. O investimento que eu faço em conhecimento anual é algo que as pessoas podem gastar num carro, eu gasto em conhecimento. Entende? Eu já estudo gestão há algum tempo, né? Mais recentemente, como eu falei, eu fiz esse curso sobre inovação, que eu acho que hoje não é mais uma opção para quem quer sobreviver no mercado, né? A inovação passou a ser uma obrigação. Isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, com o meu negócio, é uma tentativa nesse sentido. Na prática, né? Congruência, aquilo que a gente falou. Com a congruência, né? Nesse mesmo curso, Pensamento Disruptivo, agora eu vou investir em finanças e contabilidade, né? Não, obviamente, para querer ser contador, mas para entender melhor, até para ajudar meus clientes na análise de um balanço,
um planejamento tributário. Hoje eu faço um curso de governança corporativa, né, no Instituto, no IBGC lá em São Paulo. Futuro conselheiro das empresas, então vamos fazer um spoiler aqui, né? Não sei, né? Quem sabe, se alguém tiver interesse em me contratar, eu estou aqui à disposição. Mas, enfim, eu entendo que a nossa técnica ela é essencial, obviamente, né? A gente precisa saber o que a gente está praticando, como ajudar o nosso cliente, mas esse conhecimento diverso, ele é essencial não só para o sucesso do teu negócio, né, mas para a tua vida mesmo, né? Eu acho que isso abre a mente, você consegue enxergar e até auxiliar as pessoas, como você estava colocando, de uma maneira mais efetiva. Né? O Oshiro estava conversando um dia e eu vi também um outro conteúdo na internet. Aqui a gente precisa tomar cuidado, né, Pedro? E o Oshiro falou isso em Casa de Ferreiro Espeta de Ferro. É você não se tornar um aprendedor. Sim, porque você faz curso, não executa nada. Exatamente. Virou um aprendedor, mas não coloca nada em prática. Então, você tem que ser um empreendedor e um empregador daquilo que você aprende dentro da tua vida, do teu negócio. Eu já pesei 128 quilos, né? Eu tinha que ter 3,5 metros de altura para estar no peso ideal. Então, e assim, e o pior de tudo, Pedro, eu era cardiologista. Médico, cardiologista, já morava em Manaus, sedentário, comendo tudo do bom e do melhor. Fazer uma comparação aqui, barbeiro, né? Tu não vai cortar o cabelo com um cara que tem um cabelo horroroso, né? Então... É lógico que assim, o conhecimento técnico não tem a ver com a tua aparência, mas como é que eu falo para você fazer uma coisa se eu não demonstro que eu acredito? O lance do personal trainer, mesma coisa. Você vai lá, o cara vai te deixar com a barriga trincada, daí você vê o cara... Pô, não vai, porque se ele acreditasse mesmo nisso, ele estaria com a barriga trincada. Isso não quer dizer, mas ajuda a comunicação. Né? Então, a gente vê aí no mercado diversas campanhas de marketing. Umas trabalham com emoção, outras trabalham com chacota, enfim, com competição. Tá tudo bem, tem público para tudo, mas quem é que você quer atender? É a diferença. Então, hoje eu falo muito de saúde, eu consigo falar para você, eu transformo o conselho de mãe em conteúdo técnico. Eu falo, meu filho, sai do sofá, não coma porcaria, vai brincar na rua. Então, é o que eu falo na minha internet, ou nas minhas redes, eu falo assim, como você se alimentar melhor? Você precisa de dieta, você precisa de uma estratégia alimentar, você precisa ter hábito decente. Então, quando você começa a trazer isso para o teu dia a dia, você vive isso, você entende, eu sei das dores. Alguém que está acima do peso, eu sei. Eu sei o quanto é difícil parar de comer. Eu sei o quanto é difícil você abrir mão de coisas que te dão prazer. Eu tenho a vida corrida. No final do dia eu quero compensações também, assim como você. Então, assim, por muito tempo foi comida. Pô, chego em casa, adoro pizza, cara. Pô, sexta-feira é dia oficial do Eu Mereço. Então, assim, mas... Pode buscar fontes de prazer com outras coisas? Pode. De repente, eu busquei o conhecimento. Minha esposa fica maluca comigo, porque o que você está fazendo um curso? Outro curso, Risieri? Então, assim, é muito isso. Mas é uma coisa que eu começo a empregar no meu dia a dia. Eu vou lá, aprendo, testo na minha rede social. Vou lá, aprendo, testo rápido. E aí, deu errado, volta, modifica de novo, que é o fast fail, né? Você vai, testa, erra, aprende. Você aprende com acerto ou com erro? As tuas maiores lições foram nos casos que deram certo ou que deram errado? Deu errado, né? Então, você aprende com o socão no queixo. Né? O socão no queixo cai, levanta e não toma outra. A hora que vier o segundo, você já desvia. Amigos, assim, esse é o nosso episódio de estreia. Eu estou muito feliz realmente de estar com vocês aqui. Mas eu queria fazer uma provocação. Os três aqui têm podcast, né? Eu vou lançar o meu ainda. Os meus podcasts não deixam de ser os programas da Rádio CBN, né? Que a gente mas faz ao vivo. Você vai lançar o seu, o Risieri já tem um dele, e hoje eu estou começando, né? Não é muito podcast, assim, isso tem sustentabilidade com o tempo. Quais são os desafios para quem quer criar conteúdo? O que vocês acham disso? Eu vou tomar a liberdade de falar um pouco sobre isso aqui, no sentido de que é só mais um canal de comunicação com o teu cliente. Ok, isso aí. O que vai fazer a diferença se a perpetuidade do teu podcast é o conteúdo que você entrega. O podcast não lançou agora. Ele recendeu agora, mas o podcast ele acompanha o iPhone. O iPhone lançou lá aquele íconezinho podcast e ele vinha acompanhando um monte, fora do país muito mais. No Brasil teve uma onda, parou. Com a pandemia, ele foi, digamos assim,
a gente teve uma rede que explodiu na pandemia e sumiu, e continua aí, mas bem humilde ali, que é o Clubhouse, e de repente ressurgiu essas ferramentas de podcast, internet bombando. Então assim, mais uma vez, Pedro, a gente conversa para tudo que você vai montar do teu negócio de marketing, é para quem você faz o que você faz, com quem que você quer comunicar. E se o conteúdo for de valor, você nunca vai perder teu podcast. É um programa de rádio que você faz no teu canal. Eu quero assistir o Pedro, vou lá no canal do Pedro e vejo. Agora, do Pedro, de repente ele começou a ir para uma outra coisa, não quero mais. Então, assim, hoje, Pedro, entre assistir um canal fechado e assistir um conteúdo que me agregue valor, eu vou no conteúdo que me agregue valor, porque tempo para mim é relevante. Então, é muito disso. Acho que não é uma onda passageira, é mais uma maneira de você entregar teu conteúdo. E se ele for de valor, você vai ter sempre público para consumir teu conteúdo. A tecnologia, Pedro, trouxe um processo de descentralização. Esse estúdio aqui que você tem hoje, com câmeras modernas, com microfones modernos, no passado, quem tinha condições de ter? Só os estúdios de rádio e televisão. Então, hoje, tudo está descentralizado. Inclusive, o seu conhecimento hoje está na internet também. O que vai fazer a diferença é a frequência e o quanto você está focado naquilo que você quer ser especialista e autoridade. Quando você fala de milhares de podcasts que existem, também quantos milhões de advogados não tem no Brasil? Quantos milhões de cardiologistas? Quantos milhões de consultores, de mentores, de coaches? Então, não é para a gente olhar para fora em relação ao concorrente. É olhar quem eu quero atingir e que merece receber o meu conteúdo. Vai ter gente que vai sair de te seguir na rede social ou de deixar de assistir o seu podcast ou o seu videocast também. Mas vão vir outros. Mas quanto mais a gente tiver um foco e não desviar do foco e aprofundar esse foco, porque você tem que buscar conhecimento também. Então é o seguinte, quanto mais eu busco conhecimento e eu entrego esse conhecimento de forma aprofundada, mais vem pessoas que têm interesse por esse conhecimento. Quem não tiver, segue o jogo, porque você não vai agradar todo mundo. Então a nova economia diz muito o quê? O que eu sou especialista e quem eu quero que seja o meu público. Quando eu não tenho nem a especialização, quero vender de tudo para todos, entregar de tudo para todos, e eu não sei nem quem eu quero pegar, qualquer caminho serve. Então hoje eu acho que está muito ligado no propósito. Essa paixão pelo propósito gera um conhecimento específico que você vai se aprofundar e você vai dizer, eu quero esse público. Eu acho que essa jornada, muito simples de entender, é que vai fazer a grande diferença no mundo, de qualquer coisa que você vai, e nesse caso é o podcast. Isso é uma coisa interessante. É mais um canal de comunicação. Né? E aí, se eu for pegar a trajetória, a minha trajetória pessoal, a gente já faz tanta coisa diferente. Né? Eu vou no cliente, dou uma palestra para os colaboradores dele, no sentido da prevenção. Né? Eu faço pareceres que não são apenas escritos. Tem um vídeo lá explicando o teor daquele parecer, tudo na intenção de facilitar a compreensão do cliente e a tomada de decisão dele. Né? E essa experiência que está permitindo também eu estar aqui com vocês hoje. Né? Ou seja, eu tenho uma bagagem intelectual, eu tenho já essa habilidade de lidar com pessoas, de conversar, saber conversar com as pessoas, né? E por que não trazer para cá? Né? Por que a gente não divulga essa forma de trabalhar também? Né? Não só para possíveis clientes, mas até para, vou falar de novo o que eu falei no início. Se aquele estudante de direito que está ali pensando, eu não quero ser advogado é difícil, ser advogado é difícil, mas você tem um universo de coisas aí que podem ser desenvolvidas, que podem ser diferentes do que você está acostumado a fazer, né? E que vai despertar atenção. Vocês falaram de timidez. Cara, eu comecei sendo advogado extremamente tímido, né? Então isso era um desafio para mim. E aí sim, mas eu quero fazer isso na minha vida. Então é essa necessidade, essa dor, né, que a gente estava conversando, que vai te desafiar e vai te fazer criar situações que você jamais imaginou que ia estar passando. Eu, por exemplo, montar um estúdio, ficar conversando com amigos aqui sobre temas interessantes, jamais passou na minha cabeça, né? Isso veio exatamente da mentoria Conchiro, né? Então, assim, para a gente encerrar, pessoal,
Quais são as dicas que vocês dão para quem está no começo da carreira, para quem quer criar conteúdo? O que torna alguém relevante naquilo que ele se dedica a fazer? Bom, eu acho que o Oshiro fala muito nisso no conceito de nova economia. Nova economia é você colocar o teu cliente no centro. Então, se você sabe para quem você faz, você entende as angústias e dores e problemas que o teu cliente tem, então você não vai ter dificuldade nenhuma em criar conteúdo. Por quê? Porque é só você ouvir. Fala menos e ouve mais. Fala menos e ouve mais. Perfeito. E daí você vai entender que a fonte de conteúdo é inesgotável. E quando alguém falar para você que é difícil, essa pessoa é a primeira pessoa que você não deve ouvir. Porque pode ser difícil para todo mundo, mas não quer dizer que você não consegue. Para algumas pessoas são mais difíceis porque ela tem crenças limitantes, né? É a síndrome do impostor. Você chega lá, não, você não vai conseguir. Por quê? Porque eu não consegui, você não vai conseguir. Tá, mas e aí? Ah, conteúdo é difícil criar. Eu falei, ou não. Você só está olhando para o lugar errado. Então, assim, busque conhecimento. Ouça pessoas fora do teu nicho. Você é um cara do direito, ouve culinária, arquitetura, pega ideia, sabe? Busca criatividade, estimula, sai da casinha. Você entrou no hotel, você vê um tipo de atendimento do hotel, cara, posso ter isso no meu escritório. Ou seja, você vai acompanhar aérea, não é isso que eu quero, ou é isso que eu quero. Comece a entender o mercado. Acho que tudo pode ser assim empregado e aprendido para dentro do teu negócio, para a tua vida, o que você quer ser. Isso melhora teu relacionamento com pessoas, com cliente, dentro da tua casa, porque você entende o que você faz e para quem você faz. Mas o mais importante é assim, bota o teu cliente no centro do universo. Bacana. Eu vou complementar o Rizieri. O Rizieri falou do foco, né? Quem é o teu cliente? E é interessante que quem não é o seu cliente, ele vai deixar de seguir. E tá tudo bem, porque ele não é seu cliente, né? Ele não está interessado no que você vende ou no seu conteúdo. Então esse é um ponto muito importante. Só que esse é o ponto 2. O ponto 1, que aí vai unir para o ponto 2 que o Rizieri disse, é descubra a sua paixão. Tudo se torna difícil para fazer quando você não é apaixonado. Então o Rizieri falou que ele é apaixonado pela cardiologia. E a gente percebe os médicos que são apaixonados pela profissão, porque eles fazem pelo coração. Vocês são meus clientes, vocês percebem que nós não temos só uma relação comercial. Né? Tipo assim, vocês percebem que eu falo com paixão e que também eu me dedico com paixão. Qualquer um de vocês, se me mandarem uma mensagem de madrugada, talvez eu vou estar dormindo, mas a hora que eu acordar pela manhã, né, eu vou devolver essa mensagem para vocês. Né? E às vezes não é nem cobrando, né, nem porque vocês são parceiros. Tem gente que não são clientes nossos e mandam mensagem e a gente responde também, inclusive na rede social. Então, acho que quando você descobre a sua paixão, que é o propósito, não tem coisa difícil. Porque você sempre vai tentar achar alguma coisa. Nessa palestra que a gente fez na terça-feira, eu sempre falei que a minha paixão foi rádio e eu abri lá essa minha paixão. Aqui nós estamos fazendo rádio. Eu estou tendo oportunidade porque normalmente eu sou um entrevistador. Eu estou muito feliz porque nesse momento eu estou podendo colocar também, né, as minhas opiniões, porque normalmente eu não teço as minhas opiniões, é muito difícil. E aí você está me dando essa oportunidade, então eu fico muito feliz, também agradecido, porque a gente tem muitas ideias também para passar. E a diversidade das pessoas com quem você se relaciona. Aqui nós temos um consultor de gestão, temos um advogado, temos um médico, temos um músico agora dentro do G7, temos contadores, né? Temos pessoas que cuidam também da parte de gestão de processo. Então você vê essa diversidade. E aí, o que é interessante? A resposta da sua criatividade, do seu ponto de virada, não está no meio dos advogados. No seu, não está no meio médico. No meu, não está no meu meio de consultores. É quando a gente ouve outros pontos de vista de pessoas fora da caixa e você fala, aí você tem que ter a perspicácia, claro. Cara, isso aqui cai como uma luva do meu negócio. E ouço muito empresário falar, não, mas ele não entende nada do meu negócio. Beleza, é a melhor coisa você conversar com pessoas que não entendam do seu negócio. E se você tiver a humildade, ele vai falar, cara, isso aqui cai como uma luva para mim. Olha que fantástico essa dica que o Pedro me deu, ou que o Rizieri me deu, eu faço uma conexão. Eu estou fazendo um projeto agora, né? Estou em um processo de dieta, e eu achei fantástico o programa. Paguei pelo programa, e eu estou falando, cara, esse programa eu posso trazer algo para o meu programa, dessa interação e tal. Então você vê que uma pessoa do segmento de nutrição
está me ensinando insights que eu vou utilizar. Então, essa diversidade conta muito também, Pedro. Complementando, tudo que a gente conversou aqui tem a ver com sair da zona de conforto, né? Eu acho que quando você se permite ousar e acreditar na sua intuição, isso também é relevante para quem pretende empreender, para quem pretende começar uma carreira profissional, para quem quer criar conteúdo, né? E é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro episódio. Agradeço pelo seu tempo, agradeço pela paciência de nos ouvir aqui. Eu espero que tenha sido útil, em algum momento tenha sido útil para você. E se gostou, curte, comenta, indica para alguém, que a gente sempre vai estar aqui produzindo conteúdo que seja interessante para você, tá? De coração, muito obrigado. Olá pessoal, como vai? Meu nome é Douglas Ferreira, faço parte da equipe do Pedro Câmara Advogados e hoje nós vamos falar um pouco sobre práticas da nova economia que podem ser aplicadas na advocacia. Bom, um grande tom da nova economia é o foco no cliente e o foco no serviço. Então, essas são algumas práticas que os escritórios de advocacia podem aplicar para melhorar essa relação com o cliente e criar uma proximidade cada vez mais relevante e significativa. A primeira delas é o uso de legal design. Tá? O legal design é a aplicação de alguns entendimentos, alguns conhecimentos do design na área do direito. Tá? Então, seja na elaboração de peças jurídicas, ao invés de elaborar aquela peça de 40 páginas com uma linguagem rebuscada e complexa, muitas vezes uma página mais simplificada com uma redação mais fácil de se entender e o uso de ilustrações, diagramas que possam enriquecer a passagem da mensagem, seja para o juiz, seja para o funcionário que vai ler aquela peça, ou então até para o seu cliente que vai ler um parecer. Todas essas práticas acabam facilitando muito a sua comunicação, né? E aumentam bastante a qualidade do seu serviço. Em segundo lugar, uma prática que pode ser também utilizada é a realização de cursos in company. O que seriam os cursos in company? Bom, o advogado ele pode ir diretamente na empresa, ir diretamente na sede do cliente, simplesmente tirar dúvidas, né, do dia a dia, né, investigar a operação daquele cliente e tratar ali os mais diversos aspectos jurídicos voltados para o negócio dele no dia a dia, né? Então, muitas vezes, às vezes os problemas, né, acabam só aparecendo numa reunião, numa discussão, né? Quando já se está prestes a resolver a questão, muitas vezes uma palestra anterior, uma reunião anterior na sede do cliente pode ser bastante interessante sob um ponto de vista preventivo, né? E vai demonstrar ali para o seu cliente que você está preocupado e que você quer sempre estar fornecendo um serviço de qualidade e atencioso. Uma outra prática que é bastante interessante é a utilização das plataformas digitais, como vídeos, o próprio Prezi, o próprio Canva, né? Para você fazer apresentações mais didáticas, mais visuais e se utilizar dessas ferramentas para passar o conhecimento de uma forma, digamos, mais natural, né? Geralmente no âmbito jurídico a gente está acostumado numa visão mais tradicional de pareceres longos, com uma linguagem truncada, rebuscada, e muitas vezes um vídeo, uma apresentação simples, elegante, pode ter o mesmo efeito ou até um efeito melhor, né? E fazer com que seu cliente acabe internalizando aquele entendimento e passando a segui-lo de uma forma muito mais natural e, enfim, com muitas vantagens para ambas as partes. Essas foram as práticas, nós acreditamos que elas são condizentes com a nova economia, condizentes com esse toque mais próximo ao cliente, e espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham curtido o episódio do podcast. Muito obrigado. Olivia, bom dia, tudo bem? Bom dia. Esse é o nosso episódio de estreia, e esse nosso quadro, ele sempre vai trazer empresários para falar um pouco da sua atividade, né? E que tem a ver também com o tema do episódio. Então, por favor, te apresenta
e apresenta a tua empresa para a gente. Claro, eu sou a Lívia, sou da empresa Lívia Sanz Designer. Eu sou designer há 3 anos, vai completar 4, e o meu foco é em desenvolvimento de identidade visual e também papelarias personalizadas. Para o Pedro Câmara, eu desenvolvi toda a parte de papelaria, de propostas, pareceres e também algumas outras questões envolvendo imagens visuais. Ok. E você já trabalha para outros escritórios também, né? Escritórios de advocacia. E o que você faz para esses escritórios? É exatamente o mesmo serviço ou você está começando a desenvolver outras coisas? Sim, tem um escritório de advocacia que eu trabalhei toda a parte de papelaria, de e-mail, de rede social. Quanto à identidade visual dele, tem um outro escritório que eu só trabalhei mais a parte de identidade visual. Eu sou muito focada nessa questão da identidade dele, mas eu também já trabalhei um pouco mais com essa questão de rede social também. Ok. Só para esclarecer, pessoal, a Lívia é nossa parceira, né? O desenvolvimento da nossa identidade foi com outra empresa, mas ela aproveitou todo o know-how desse desenvolvimento para fazer serviços específicos para a gente. Então, a gente indica a Lívia aí para esse tipo de serviço. Ela é uma profissional excelente, tá bom? Muito obrigado.